Gratidão. Deus abençoe. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos o Salmo 121. Amém? Salmo de número 121. Se eu puder colocar no telão. Gostaria de compartilhar esse salmo e fazer algumas ponderações, algumas reflexões, né? O intuito é que a sua fé venha a ser edificada, que você venha a refletir na bondade, no cuidado, no amor, no poder desse nosso Deus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ponto de interrogação. Não é uma afirmação, é um ponto de interrogação. De onde me virá o socorro? Diz o salmista. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Glória a Deus. Fiquei meditando nesta palavra e eu gostaria que os irmãos refletissem a respeito desta passagem bíblica. Esse salmo de número 121, ele faz parte de uma coletânea de louvores, de cânticos, que os israelitas entoavam, cantavam, quando eles iam na peregrinação até Jerusalém, onde ficava o templo, no monte, para ali adorar ao Senhor, para ali oferecer sacrifícios, para ali clamar, buscar a presença do Senhor. Então esse salmo ele faz parte de uma coletânea de salmos. E uma certa vez, Jesus, conversando com a mulher samaritana, e ali aquela mulher, depois que Jesus conversou com ela, ela disse: vejo que tu és o profeta. Aí ela diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. E Jesus ele disse: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém se adorará, mas o Pai busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Isso nos leva a refletir que as pessoas elas começaram a focar mais o seu olhar nos montes, nos objetos, do que propriamente no Senhor. E o salmista, ele diz: de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E nesse diálogo que Jesus teve com essa mulher samaritana, no capítulo de número 4, versículo 20, quando Jesus fala neste monte, este monte seria o Monte Gerizim, o monte de bênção, ou o monte da bênção, onde os samaritanos instalaram um templo rival e culto alheio ao de Jerusalém. Olha só, irmãos, havia
2 templos em 2 montes. Os samaritanos adoravam em um monte, em um templo, e os judeus adoravam em outro monte, em outro templo. Mas Jesus fala a respeito de algo novo agora, de uma nova aliança, de um novo templo, de uma nova visão. E é muito comum para nós, os homens, a gente colocar a nossa fé naquilo que a gente pode ver, naquilo que a gente pode tocar, naquilo que a gente pode se apegar. E Jeremias, no capítulo de número 7, Deus ele fala através de Jeremias, né? Para Jeremias transmitir ao povo que não era para eles confiarem no objeto, no templo, porque eles diziam assim: templo do Senhor é este. E aí Deus fala: não vos fieis em palavras falsas, em objetos. Moisés, quando subiu na presença do Senhor, e ele demorou um pouquinho ali, quando ele desceu, já havia ali um bezerro de ouro, e o povo adorando aquilo que eles podiam ver, aquilo que eles podiam tocar. E não é muito diferente nos dias de hoje, né? A gente ouve aí na televisão, né? Venha para o templo de Salomão. Aqui é o templo de Salomão. Jesus está onde? Jesus ficou aonde? Em segundo plano, o templo está acima daquele que criou todas as coisas. Por isso o salmista, ele traz essa expressão, ele fala: de onde me virá o socorro? A Bíblia nos fala a respeito de vários montes, não desmerecendo os montes, muito menos o templo, onde era o local de adoração, porém era tudo transitório. Então aqui nós vemos, são vários montes que existiam naqueles dias. O Monte Ararat, né? O Monte Ararat foi onde repousou a arca de Noé, onde Deus firmou a aliança perpétua com Noé. E até hoje nós vemos o arco sobre as nuvens. Isso é a fidelidade, é sinal para que nós não venhamos a nos esquecer. Esses dias eu estava descendo de carro e eu vi o arco, né? As pessoas falam arco-íris, mas a Bíblia fala do arco, o arco sobre as nuvens. Aquele arco bonito, colorido, e eu parei com o carro e tirei uma foto no celular, e eu fiquei lembrando, falei: olha, a fidelidade de Deus, a aliança que Deus fez com Noé. E ele fala: todas as vezes que eu trazer o arco sobre as nuvens, é para vocês se lembrarem da minha fidelidade, da minha palavra que não cai por terra. Amém? E o arco, ele não parou de aparecer. Hora ou outra ele aparece sobre as nuvens, demonstrando a fidelidade de Deus. É sinal para nós, igreja do Senhor, para não nos esquecermos. Aí temos o Monte Moriá. O Monte Moriá, onde Deus se revelou como Jeová Jireu, Deus provedor. Amém? O Deus que proveu o cordeiro no lugar de Isaque, quando Abraão confiou e obedeceu. Amém? Ele confiou e obedeceu ao Senhor. Nós temos o Monte Sinai, o monte onde foi dado a lei, escrita em tábuas de pedra, aonde a glória de Deus desceu. Esse é o Monte Sinai. Amém? A Bíblia fala que quando a glória de Deus desceu sobre esse monte, o monte fumegava, o monte tremia, havia clangor de trombetas, e Deus deu a ordem para que ninguém se aproximasse daquele monte. E Moisés subiu ali para receber a lei. Eu me lembro numa pregação na Igreja Assembleia de Deus, quando eu era novo convertido, e o pastor, não esqueço o nome dele, Valdir Nunes Bíssego, até o sobrenome dele eu lembro, que neste dia ele pregava e ele falava a respeito deste Monte Sinai, e eu estava lá na galeria, lá em cima, e era um culto de jovens,
para buscar a presença do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, para receber o selo da promessa, e eu tinha muita sede, muito anseio de ser batizado, de ser selado, de poder falar em línguas estranhas também. Então, com essa sede, eu estava lá na galeria, e quando ele pregava, e ele falava que Moisés subia, e a glória de Deus desceu sobre o monte Sinai, e o monte tremia, e eu tremia junto com ele, lá na galeria. Era como que se eu estivesse subindo no monte, juntamente com Moisés, eu tremia, e quando ele falava que o fogo e a glória de Deus descia sobre o monte, aquilo ali para mim, é como se eu estivesse ali, irmãos. E ele, durante a ministração, ele foi ministrando, e quando ele falou, quem quer, antes dele pronunciar, quem quer ser batizado, receber o selo da promessa, ser revestido com o poder do Espírito Santo, desça aqui, você que está aqui, venha aqui na frente. Ele só falou, quem quer, eu já fui descendo a escada, irmão, nem esperei ele terminar de completar a frase. E quando eu estava descendo a escada, já desci falando em línguas, sentindo a presença e o poder de Deus, e ali eu me ajoelhei juntamente com os jovens. Pastor Momô, acho que já ouviu falar, ou já até foi ali na Assembleia de Deus da Antônio Cardoso, onde havia grandes congressos, amém? Irmão, uma glória, esse é o Monte Sinai, amém? Temos o Monte Nebo, onde Moisés avistou a terra prometida, mas não pôde entrar. Ele só olhou a promessa, mas a promessa era fiel e verdadeira. Ele não entrou, mas a promessa se cumpriu, amém? Glória a Deus. Mas Deus levou ele para uma outra terra, amém? A mais desejada, aquela que nós todos aguardamos. Temos o Monte Ebal, é onde o povo entrou, não todos, né? Por causa que eles murmuraram no deserto, mas a posteridade deles, daquele povo, né? Eles entraram, e ali eles construíram um altar para invocar ao Senhor, naquela terra que mana leite e mel. Temos o Monte Carmelo, onde Elias desafia os 850 profetas de Baal, né? Elias desafia ali os 850 profetas de Baal, e Deus se manifesta com fogo do céu, consumindo aquele holocausto. Temos o Monte das Oliveiras, aonde Jesus orou por mim, orou por você, orou pela igreja, orou por ele mesmo, para que ele pudesse ir até o fim. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, faça a tua vontade. Mas ali ele intercedia pela minha vida e pela sua vida. Por isso que nós estamos aqui hoje. Glória ao nome do Senhor. Foi ali que ele suou gotas de sangue. Foi ali que ele disse, a minha alma está amargurada até a morte. Mas que direi eu? Para esta finalidade eu vim, amém? São muitos os montes, amém? Porém agora, todos estes montes, que são referências bíblicas, eles são históricos. Foi aonde a presença de Deus se manifestou, né? Ou onde houve manifestações da presença de Deus, de uma forma temporária, né? E de acordo com as circunstâncias do momento, da história, amém? Mas Deus continua escrevendo a história. Deus continua sendo o mesmo Deus que criou os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, ele é o mesmo Deus. Glória ao nome do Senhor. Se fosse para nós olhar para algum desses montes, o Gólgota, ele é muitíssimo importante. Amém? Não que os demais não sejam, mas foi no Gólgota, amém? Foi no Gólgota que houve a maior expressão da glória e do amor de Deus para com o homem pecador, pois ali, de uma forma profética, Jesus se ofereceu como sacrifício vivo, santo, agradável, único, perfeito e eterno diante da presença de Deus, por mim e por você. Glória a Deus. O Cordeiro no lugar de Isaque, o Santo no lugar do pecador. Glória a Deus. O justo no lugar do injusto, para que nós fôssemos justificados. Foi por mim e foi por você, foi pela igreja, foi ali no Gólgota.
Glória a Deus. Ali aconteceu a grande derrota das trevas e a grande vitória do céu. Jesus foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Em Colossenses capítulo 2, no verso de número 12 ao 15, se puder colocar no telão ali. Amém? Colossenses capítulo 2, do 12 ao 15. Olha o que aconteceu ali no Gólgota, quando Jesus foi crucificado. Tendo sido sepultados juntamente com ele, nós, no batismo, no qual igualmente fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de suas ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-a inteiramente, encravando-a na cruz. 15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo e triunfando deles na cruz. Amém? Isso aconteceu lá no Gólgota, irmão. Glória a Deus. Isso aconteceu ali no Gólgota. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Havia uma cédula de ordenanças contra nós, uma dívida que eu e você jamais poderíamos pagar. Amém? Era para nós aquela cruz era minha, era sua, mas ali Jesus pegou aquela dívida, amém, para si. Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Este é o castigo que nos traz a paz. Glória ao nome do Senhor. Então, durante o tempo de Jesus, o templo em Jerusalém, ele ficava no monte, e ele era o centro da religião dos israelitas. O templo era o local onde era feito sacrifícios de animais, onde ocorria a adoração segundo a lei dada a Moisés. Hebreus capítulo 9. Era temporário e imperfeito. Era algo temporário e imperfeito. No templo, lá em Jerusalém, havia um véu que separava o Santo dos Santos e o lugar santo. No Santo dos Santos, onde ficava a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, só o sumo sacerdote entrava e oferecia sacrifício por si mesmo primeiramente, e depois pelo povo. E no lugar santo, era onde os sacerdotes, na hierarquia abaixo, do sumo sacerdote, que era o principal dos sacerdotes. Então, no lugar santo, somente os sacerdotes, de acordo com a sua escala, eles entravam uma vez por ano. Assim também o sumo sacerdote no Santo dos Santos, uma vez por ano. Esses sumos sacerdotes aqui e os sacerdotes, uma vez por ano, ele entrava para oferecer incenso, para queimar incenso e oferecer sacrifícios e ofertas. Amém? Pelo povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no lugar dos santos, somente o sumo sacerdote, que ele podia entrar com as ofertas, com os sacrifícios do povo, e para o povo ficava aquela expectativa, que naquele momento seus pecados seriam expiados, seus pecados seriam perdoados, e eles teriam uma chance de elevar os seus olhos para Deus, e Deus, por sua vez, também inclinar o seu olhar para eles, a fim de responder aos seus anseios. Então havia aquela expectativa uma vez por ano, irmãos. Era temporário, era transitório, tinha horário, tinha lugar, tinha data para acontecer, Mas a Bíblia fala que havia um lugar, havia um véu, O véu era o lugar da separação entre os santos dos santos, o lugar santo, e depois havia o pátio. O pátio era onde, se nós estivéssemos lá naqueles dias de Jesus, no pátio era onde nós poderíamos adentrar. O pátio era o lugar onde nós tínhamos acesso.
no Santos dos Santos, no lugar santo, somente o sumo sacerdote e os sacerdotes tinham acesso. Para nós, essa entrada era restrita, não podíamos nem sonhar em chegar perto. Amém? E algo que me chamou a atenção, diz o historiador Joséfo, ele diz que esse véu, sempre que eu li a respeito do véu, eu imaginava um véu como se fosse um véu de noiva, né? Véu de noiva, uma cortina, né? Mas diz o historiador Joséfo que esse véu, ele tinha 12 centímetros de espessura. Você sabe o que é isso, irmãos? 12 centímetros de espessura. Ele tinha 18 metros de altura. E ele não tinha divisas. Ele era um véu único, que pegava de um lado ao outro. 18 metros de comprimento. Ele era alto, muito alto. Alto mesmo. E a espessura 12 centímetros. Diz o historiador Joséfo que se colocasse um cavalo de um lado, cavalos de um lado e cavalos de outro, puxando esse véu, seria impossível rasgá-lo ou rompê-lo. E eu fiquei imaginando, eu gosto muito de ler a Bíblia e me apegar a detalhes, assim, sabe? Os detalhezinhos assim me chamam muita atenção. Eu não sei, é algo particular meu. Então eu me apego muito a detalhes. E eu falo, por que Deus coloca esses detalhes? Dentro da Bíblia você vê cada detalhe, você fala, são detalhes que se você passar, você passa desapercebido, você lê apressadamente, você passa desapercebido, mas se você parar para meditar naquele detalhe, ele tem um porquê, ele tem um propósito, ele tem uma intenção de ensinar, de revelar, de falar, de transmitir, de ensinar. Olha só, antes de eu falar desse detalhe, há um detalhe na Bíblia. Por exemplo, Elias, quando ele está ali no Monte Carmelo, ele desafia os 850 profetas de Baal. Ele fala, olha, vamos fazer assim? Vamos fazer um acordo? Vamos fazer um desafio? Vocês vão preparar o sacrifício de vocês no altar e vocês vão clamar. Clame, tá? Mas não ponha fogo. Não coloque fogo no altar, no sacrifício. E depois eu vou fazer a minha parte, vou clamar ao meu Deus. E será que o Deus verdadeiro, aquele Deus que responder com fogo, fazer cair fogo do céu, seja este o Deus verdadeiro. Amém? Boa essa palavra, nós topamos. E começou o desafio. E oraram, não sei se oraram ou rezaram, fizeram as súplicas deles, e clamaram, e se retalharam, se mutilaram, e gritaram, e fizeram festa, e rodearam o altar. E Elias, aguardando a vez, clama mais alto, pode ser que ele esteja dormindo, ele não está ouvindo. Continuem gritando, pode ser que ele foi viajar, daqui a pouco ele volta, né? Elias ainda zombando, né? Assim, e nada. Ele falou, agora é minha vez. E aí Elias vai, repara o altar, e aqui que está o detalhe, ele repara o altar com 12 pedras. Por que 12? Cada pedra simbolizando uma tribo de Israel, 12 tribos representando o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, amém? Que escolheu aquelas tribos para ser o seu Deus e para que eles fossem o seu povo. E agora Elias manda abrir uma vala em volta do altar. Ele abre uma vala e agora Elias fala, pegue 4 cântaros de água e derrame sobre o sacrifício 3 vezes. 3 vezes 4, 12. Não é isso? 12. E molha, mas molha bastante mesmo, encharca todo aquele sacrifício. Detalhe, por quê, né? Se Deus vai responder com fogo, se Deus vai fazer cair fogo do céu, para que esse detalhe? Deus é Deus de detalhe, irmãos. E Ele se importa com os mínimos detalhes na minha vida e na sua vida. E às vezes é nos mínimos detalhes
que você conta um testemunho e para o irmão ele olha assim e fala, né? Isso é um milagre, isso foi um agir de Deus. Mas para você aquele detalhe ali, ele faz muita diferença, irmão. Ele faz muita diferença, porque Deus, ele se revela, o Deus grande, ele se revela nas mínimas coisas até. Ele faz coisas grandes, extraordinárias, mas nas mínimas coisas ele mostra que ele está com você, que ele está do seu lado, que ele está te vendo, que ele está te ouvindo, que ele está te observando, que ele está cuidando, que ele está trabalhando, que ele não está dormindo, que ele está atento. Deus de detalhes. Sabe por quê? Para que não houvesse dúvidas, para que aqueles profetas não viessem a dizer que o calor, o sol estava muito forte, houve uma combustão natural, pegou fogo sozinho, né? A gente vê de vez em quando aí algumas florestas queimando sozinhas, né, pastor Moisés? Combustão natural, o próprio calor, né? Mas ali é para que não tivesse dúvida. Joga um cântaro de água em cima, joga mais um, joga mais 2, 3, 4, repete 3 vezes, repete 12 vezes, joga bastante água até ela derramar, até ela encher todo este cerco, este vale. E agora eu vou clamar ao meu Deus. Ele nem terminou de fazer a oração, o fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, lambeu toda aquela água, aquelas pedras viraram cinza, viraram pó. Amém? Para que não houvesse dúvida. Deus de detalhe. Maria e Marta, Senhor, agora que o Senhor chegou, nosso irmão já está morto, já faz 4 dias, já cheira mal. Jesus manda remover a pedra. Por que Jesus veio só depois de 3 dias, né? No 4º dia ele apareceu. Mais um detalhe, né? Havia uma filosofia, havia um entendimento entre os judeus, né? Que quando a pessoa morria, o espírito só saía do corpo dela depois de 3 dias, não é isso? Então, para que não houvesse dúvida, Jesus, quando recebeu a notícia no 1º dia, ele falou, calma, eu vou lá, né? Marta e Maria, quando Jesus chegou, né, tem um pastor que fala assim, Jesus, se fosse para um churrasco, para um lanchinho, o senhor teria vindo rapidinho, né? Mas só agora, depois de 4 dias, remove a pedra. Se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. É para que não houvesse dúvida. Lázaro, sai para fora. Glória a Deus. Saia para fora, Lázaro, para que não houvesse dúvida. Por que Jesus ressuscitou no 3º dia? Não podia ter ressuscitado no dia seguinte, se ele já estava morto? Não poderia ter ressuscitado no 2º dia, se ele já estava sepultado? Se ele já havia expirado? Por que no 3º dia? Para que não houvesse dúvidas, irmãos, da ressurreição, do poder de Deus, que o ressuscitou, para que não houvesse dúvida. Agora nós vamos lá para o templo, vamos olhar para o véu, 18 metros de comprimento, 12 centímetros de espessura, e Jesus lá no Gólgota, o inferno fazendo festa. Nós vencemos, agora nós derrotamos, agora nós conseguimos parar o reino dos céus, agora nós somos vitoriosos. E Jesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E ali Jesus rendeu o seu espírito, entregou o seu espírito a Deus. A Bíblia diz que a terra tremeu, a luz sumiu, desapareceu, houve trevas, houve um terremoto, uma grande pedra se partiu ao meio, e lá no templo, aquele véu de 18 metros de altura por 12 centímetros de espessura, foi rasgado, de alto a baixo. Oh glória, oh aleluia, oh glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia.
Você pode imaginar isso, irmãos? Você pode imaginar isso, irmão? Eu fico imaginando esse véu se rasgando, duas mãos, uma de cada lado, como se fosse uma folha de papel, rasgando de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, para que o homem não viesse a dizer foi o homem que fez, mas foi do alto, foi de cima, foi a mão de Deus que rasgou de cima para baixo. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus de detalhe, irmão, para que não houvesse dúvida. Glória a Deus, aleluia. E agora, a grande vitória, o caminho foi aberto, irmãos. Nós que outrora, se estivéssemos lá, né? Mas quando ainda éramos, não tínhamos conhecimento de Jesus, né? Quando ainda estávamos nas nossas iniquidades, mortos em nossos pecados e delitos, nós estávamos lá no pátio. Nós só podíamos chegar lá no pátio. Mas agora, através desse ato profético, quando Jesus expirou, através deste ato profético, o véu se rasgou, e Deus agora, Ele diz, agora não tem mais pátio, não tem mais o lugar santo, não tem mais o lugar santo dos santos, agora está aberto o caminho, agora você pode vir, agora você pode me buscar, agora você pode entrar na minha presença, agora você pode me adorar, agora eu estou, aleluia, de braços abertos, de ouvidos atentos para ouvir as vossas orações, para receber a vossa adoração. E isso não tem mais data, não tem mais hora, não tem mais tempo, não é uma vez por ano, é todo momento, é todo dia, é toda hora, em todo lugar, em qualquer momento que você dobrar o seu joelho, que você se pôr a buscar a presença de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o salmista, irmãos, tem muita coisa para falar aqui, mas eu creio que os irmãos já entenderam aquilo que o salmista ele queria expressar. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ponto de interrogação. Aí ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? É no Senhor o foco, não é mais nos montes. Não desmerecendo os montes, mas era transitório, agora é permanente, agora é para sempre, agora é definitivo, agora é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Agora é definitivo. Então o salmista ele fala: o meu socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E nos parece que o povo, eles estavam colocando o foco no templo, no monte. E em um outro salmo, o salmista diz assim: ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, todavia a minha confiança está no Senhor. Olha só, e no Salmo 121 ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, a terra, os montes, os templos, todas as coisas. É nele que está a minha confiança, é para ele que eu elevo o meu olhar, é nele que eu ponho a minha confiança. Ainda que a terra se mude, ainda que a terra deixe de existir, ainda que os montes se abalem, ainda que tudo passe, a minha confiança está no Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmão, está disponível de forma íntima, pessoal, permanente, através de um novo e vivo caminho. Hebreus 4, 14 ao 16. Se irmãos puder colocar na tela para nós lermos. Glória a Deus. Hebreus capítulo 4. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confiança. Verso 15.
porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Verso 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha só que palavra poderosa, que palavra gloriosa, irmãos. Agora, Jesus, o sumo sacerdote, amém? O sumo sacerdote, ele entra de uma vez por todas, e ele abre o caminho. Agora nós temos acesso, nós temos liberdade. Esse é o nosso Deus. Agora a sua presença não é mais restrita, o véu se rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. É o louvor, né? Tudo consumado está. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Seus braços estão abertos, suas mãos estendidas, seus ouvidos abertos, seu olhar voltado para nós. Agora em Cristo nós somos filhos, nós somos herdeiros, podemos dizer: Abba, Pai, papai querido. Agora nós temos livre acesso, e é só nele que nós podemos encontrar socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o meu socorro, o meu refúgio, a minha fortaleza, diz o Salmo 46. Socorro bem presente na angústia, bem presente, amém? Não ausente, não em determinado momento, não em determinado tempo, não com horário e agenda amarcada, mas bem presente a qualquer momento. Ele é o nosso socorro, nosso refúgio, nossa fortaleza. Bendito é o nome do Senhor, pelo que não temeremos, né? Diz o salmista em um outro salmo, não devemos temer. Louvado seja o nome do Senhor. Então o salmista, ele fala dos montes, e ele fala do Senhor que criou os céus e a terra, mas a sua confiança está no Senhor. E ele diz: ainda que a terra se mude, a minha confiança está no Senhor, não está nos montes, não está na terra, nem em nada dessa terra, nem em nada dessa terra. O salmista, ele nos leva a lembrar deste Deus que no passado se manifestou de forma transitória e com grande poder, que fez maravilhas, mas que continua sendo o mesmo. Continua sendo o mesmo Deus tremendo, que continua cuidando e guardando do seu povo. E no verso de número 3, já para nós finalizarmos, ele diz: Ele é quem te guarda. Ele é quem te guarda. Ele é o guarda de Israel. E esse guarda não dormita, não tosqueneja. Sabe o que é tosquenejar? Tosquenejar é cabecear. Sabe quando você está igual o japonês no culto, concordando com tudo, você fica assim? É? Aí você olha para o lado pensando que ninguém viu, e todos estão te observando. As quebradas de pescoço, né? Os peixes, né? Quantas vezes aí eu estou sentado ali e dá aquela pescada, né? O peixe escapa. Não tosqueneja. Ele é quem te guarda. Essa palavra guardar, irmãos, guardar, ela vem da raiz primitiva do hebraico, que significa cercar. Guardar, cercar. Amém? É como a águia que cerca o ninho dos seus filhotes com espinhos, amém? Para proteger do predador, né? Então a águia, ela cerca em volta. Então, no original, na raiz primitiva do hebraico, a palavra guardar, ela tem o mesmo significado de que cercar. De modo geral, guardar é proteger, cuidar, amém? Estar apercebido, observar, ser o tutor, ou seja, aquele que ampara, aquele que protege, aquele que defende, aquele que é o guardião. Guardar tem esse significado. Por isso o salmista usa a expressão: o guarda de Israel não tosqueneja, nem dormita, nem dormirá. Amém? Tosquenejar é dar aquela vacilada, é dar aquela pescada, né? E se a gente for levar aqui em consideração, fazer uma comparação com os guardas dessa terra, né? Que
tem a responsabilidade de guardar, de vigiar alguma coisa? Quantos que já não foram mandados embora? Quantos que já não foram despedidos porque foram pegos dormindo no trabalho, deixaram de vigiar e por um momento, por uma piscada de olho, por alguns segundos algo acontece, né? Porque deixou de vigiar. Mas o salmista ele fala: Ele, o nosso Deus, é quem te guarda. Ele é quem te guarda, amém? Ele é o guarda de Israel. Ele próprio faz esta guarda, amém? O próprio Deus, irmãos, Ele que guarda, Ele que está, amém? Te olhando, te observando, te cercando, cuidando, protegendo, sendo o guardião, sendo o teu protetor, sendo aquele que te observa, que cuida, que te cerca, amém? Senhor, Tu me sondas, Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, Tu me cercas em volta, conhece os meus pensamentos, a palavra ainda não chegou nos meus lábios, o Senhor sabe aquilo que eu iria pronunciar. É Ele quem nos guarda, é Ele quem te guarda. E no Salmo de número 91, no verso 11, além do próprio Deus nos guardar pessoalmente, Ele ainda ordena os anjos, né? Ele dá ordem aos seus anjos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Você sabe o que significa acampar? É montar uma tenda, é ficar ali permanentemente, amém? Não é temporário, é montar uma tenda. Os anjos do Senhor acampam-se, eles armam um acampamento, né? E ali eles receberam uma ordem. Olha só, irmãos, eles recebem uma ordem para guardar a minha vida e para guardar a sua vida, amém, irmãos? Eu vou ficar por aqui, os irmãos ficam com essa palavra de meditação, de reflexão a respeito desse nosso Deus. Ele é o nosso Deus, quem nos guarda, é nele que deve estar o nosso olhar, o nosso foco, amém? As palmas engrandecem o nome do Senhor, glorifica o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Moisés vai fazer o término do culto. Que Deus possa abençoar a sua vida, amém? Que você possa sair com essa palavra no teu coração e que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado. Os irmãos vão cantar um louvor e o pastor Moisés fazendo a finalização com a bênção apostólica, amém?